(3x4) em formato videocast, para que você nos acompanhe no YouTube, no X, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais do Brasil de Fato. Aqui tratamos e fazemos as análises dos principais temas do país, da agenda política do país. Aqui recebo hoje, com muita satisfação, José Genuíno, comentarista fixo do 3x4. Genuíno, muito bem-vindo, ex-deputado federal, ex-presidente do PT e, hoje preciso citar, assessor do Ministério da Defesa entre 2011 e 2014, é isso, Genuíno? 2013. E 2013, muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui sempre que eu estou no Brasil de Fato. Nesse programa, Igor, eu me sinto esclarecido e iluminado para discutir o futuro do país. Que assim seja, então, como eu já havia dito, você pode acompanhar o 3x4 nas redes sociais do Brasil de Fato, pode acompanhar também no YouTube, nos principais tocadores, como o Spotify. Eu sou Igor Carvalho, vou até meio-dia aqui com vocês. E hoje, Genuíno, nós falaremos sobre o aguardado julgamento de Jair Bolsonaro e também outros 7 réus na ação penal 248, que trata do golpe, da tentativa de golpe de 2022, estão, além de Jair Bolsonaro, estão no banco dos réus Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e um grupo seleto de militares que também pode ser condenado, e aí teríamos pela primeira vez na história do Brasil militares condenados por uma tentativa de golpe. São eles: o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República à época, Jair Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, além do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. E antes de anunciar quem está aqui conosco, preciso justificar: Nara Lacerda, tradicional apresentadora do nosso programa, hoje teve um pequeno problema de saúde, não estará conosco, semana que vem ela está de volta. Estimamos as melhoras, José Genuíno. E para comentar esse cenário conosco, eu tenho a satisfação, a alegria, uma pessoa com quem converso há muito tempo. Vamos receber a Ana Penido, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana, nos escuta? Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Genuíno. Bom dia para os nossos ouvintes. Escuto bem e é um prazer estar com vocês de novo. Legal. Ana, eu quero começar, então, pelo ponto central de todo esse imbróglio. O julgamento teve início essa semana. Na terça-feira nós tivemos, então, o início da apresentação da defesa de todos os réus. Mas eu queria te escutar: muito tem se dito, para além da discussão em torno do Jair Bolsonaro, sobre o ineditismo de uma eventual condenação de militares por tentativa de golpe no Brasil. Eu queria te escutar, entender qual é o tamanho, a proporção que de fato esse episódio tem na história brasileira. Igor, de fato, é inédito. É inédito por um conjunto de variáveis, assim, que a gente pode ir lembrando elas uma por uma. É inédito, primeiro, porque a gente está vendo esse julgamento acontecer no sistema de justiça civil. E a gente tem que lembrar que os militares têm o próprio sistema de justiça. Eles têm a justiça militar, com outras regras, outras formas de funcionamento. Lá são só 2 instâncias. Lá a instância mais alta tem mais gente do que no Supremo, por exemplo. Eles têm, então, normalmente, crimes cometidos por militares são julgados nessa instância, no próprio sistema judiciário militar. Então, só de eles serem julgados no sistema judiciário civil já é aí uma novidade. Isso aí, quando o Alexandre Moraes determinou que ia ser assim, ainda lá no início, né, das investigações, eu falei: opa, isso é bom. E sabe por que isso é bom? Porque a gente poderia ter a possibilidade de civis e militares que cometeram o mesmo crime, né? Sei lá, vou fazer uma comparação bem simples, mas sei lá, quebrar uma vidraça.
quebrar um relógio, uma coisa importante, eles serem condenados com penas distintas se eles fossem julgados em sistemas jurídicos distintos. Então, acho que essa é a primeira grande diferença, assim, isso aí é muita coisa. A segunda coisa é, de fato, a gente ver as altas patentes e que tentaram um golpe à direita irem a julgamento. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? É porque no imaginário da população, militar nunca é condenado. Assim, tudo sempre acaba em pizza. E isso não é real. Acho que, não sei se 3x4, mas a gente já fez, inclusive no Brasil de Fato, uma memória, por exemplo, sobre o João Cândido. E o que a gente tem do ponto de vista histórico, na verdade, é que os militares de esquerda que tentaram qualquer coisa na história do Brasil foram extremamente punidos. Isso não aconteceu nas tentativas à direita. Então, por exemplo, os integralistas tentaram ainda lá nos anos 30, e agora, então, vai ser a primeira vez que a gente vai ver militares de direita, né, tentando um golpe e sendo julgados e punidos, potencialmente punidos por esse motivo. E a terceira questão, que também é uma grande novidade, são as patentes dessas pessoas envolvidas, inclusive o militar da ativa. Porque é isso também, não é real que militar sempre se protege, sabe? Assim, sempre dá um jeitinho para a coisa sair barato. Não é verdade. As baixas patentes, elas são normalmente, inclusive, extremamente punidas. Porque qualquer superior pode fazer uma punição lá no próprio local de trabalho. Você chegou atrasado, perdeu o final de semana. Vai ficar aqui esse final de semana. Por algum motivo. Então, assim, as baixas patentes, elas são punidas. O que a gente está vendo de novidade são generais, o almirante, né, respondendo criminalmente nesse sentido. Então, acho que tem, pelo menos para começar aí a nossa prosa, eu demarcaria essas três grandes novidades, né? São três coisas que são diferentes do que vinha acontecendo na história da República. Legal, e nós temos, inclusive, o militar de menor patente no julgamento, Mauro Cid, é o motor propulsor dessa ação, né? A delação dele é o que propiciou o arcabouço de acusações e o arcabouço probatório formado para essa ação. Genuíno, eu falava um pouquinho antes de irmos ao ar, porque temos a felicidade de contar contigo aqui hoje, que viveu os dois lados dessa história, né? Então a resistência na ditadura militar, né? A vida na clandestinidade, sendo perseguido pelos militares, a prisão sob custódia dos militares e também foi, à época, assessor do Ministério da Defesa, então participando ali da organização das Forças Armadas, da tutela do Estado sobre as Forças Armadas. Com todo esse repertório, Genuíno, o que te parece o momento que vivemos? E se em algum momento, nessa última semana, te passou aquele 1979, o Genuíno, como o Genuíno foi observando os acordos para a anistia de 1979? Olha, é um momento muito rico o que o Brasil está vivendo. Porque esse julgamento, ele está revelando muita coisa. Primeiro, um acerto de conta com o nosso passado autoritário, que tem na tutela militar uma questão central. E essa tutela militar, ela está demonstrada dos 32 denunciados, 22 são militares. Do núcleo principal dos 8 denunciados, só 2 são civis, 6 são militares. E de onde começou essa história? Ela começou quando as Forças Armadas, particularmente o Comando do Exército, sob a batuta do Vilas Boas, exerceu a tutela sobre o Supremo Tribunal Federal quando da prisão do Lula por ocasião da Lava Jato. A tutela se deu no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com generais como assessor do então presidente do Supremo. Depois teve um episódio marcante, depois da eleição do inelegível Bolsonaro, que foi a mudança de comando das Forças Armadas. Deve ter lembrado que em 2021, o ministro da Defesa foi mudado, substituído. O comandante do Exército, que era o Pujol, comandante da Marinha e da Aeronáutica, que botaram um novo comando. Ali já estava o germe da articulação com as Forças Armadas para a ruptura constitucional. Veio depois a reunião dos embaixadores, o 7 de setembro de 21 e o 7 de setembro de 22, aquela marcha Exato. na esplanada dos ministérios que culminou com aquela
anarquia. E os gritos de eu autorizo, né? Ocupando a Polícia Federal, depredando, o carro-bomba no aeroporto e a intentona golpista do 8 de janeiro. Eu acho que são importantes esses fatos, porque o problema, o depoimento do Mauro Cid não é a questão central. Há um conjunto probatório de fatos, de twitters, de reuniões, de minutas, que o Bolsonaro chefiava essa articulação. Um processo como esse jamais poderia ter acontecido se não tivesse comando. E está claro que o comando principal, o comando político, era do presidente da República. As declarações, as palavras de ordem, os movimentos, ele não teve um momento que ele pedisse ordem naquela bagunça que estavam promovendo. Ele estimulava, ele incentivava dos acampamentos a bloqueio de estradas para criar o caos. No caos, justificaria a utilização ou do estado de defesa ou o artigo 142. No limite, o estado de sítio. Portanto, eu acho que esse conjunto está muito bem relatado pelo Alexandre de Moraes. E a denúncia da PGR também fez essa conexão. Concatenou os fatos, os prints, os celulares falantes com esse processo da delação. Portanto, a delação é um detalhe diante de uma coisa maior que foi construída a partir do questionamento das urnas eletrônicas para justificar a ruptura. O que era a ruptura? Impedir que a soberania do voto popular não fosse respeitada e tivesse um golpe de Estado. Eu acho que é interessante. Outro fato que dá muita lição é o seguinte: é a primeira vez que na legislação penal brasileira existe a conceituação de crime em relação ao golpe de Estado. O golpe de Estado nunca foi tipificado como crime no nosso Código Penal e agora está sendo colocado o golpe de Estado. Depois vem a ação armada violenta que ameaça o Estado de Direito. Depois vem o conceito de organização criminosa, além daqueles problemas do dano ao patrimônio público, etc. Então eu acho que essas três definições são interessantes para a gente discutir e avaliar as lições. Eu acho que é um fato também singular na história do Brasil, da República de 89 até agora, nós temos um fato que tem um ineditismo, que é exatamente o banco dos réus dos chefes. Porque ao longo da história do Brasil, que teve mais ou menos uma dúzia de tentativas de golpe e de golpes, ou veio a anistia, ou veio a conciliação, como 79, que você se referiu aí. 79 foi uma anistia com crimes conexos, que é exatamente para não atingir aqueles que feriram os direitos humanos na tortura, no desaparecimento. E eu vivi bem esse processo, tanto como perseguido em 79, quando nós nos posicionamos contra a lei da anistia por causa do conceito de crime conexo, como depois na Constituinte. Uma das crises da Constituinte foi o famoso artigo 142, que está sendo tão alardeado e foi tão alardeado. Que, no meu modo de entender, é a questão central da participação dos militares na tentativa de golpe. Porque o artigo 142, que conceitua poderes constitucionais como missão das Forças Armadas, lei é tudo. E ordem, o que é ordem? É a ordem do sistema, é a ordem do status quo, é a ordem dos interesses da classe dominante. Isso está consagrado no que eu chamo de tutela militar, ou poder moderador, como alguns falavam, ou então a autonomia da força militar, das Forças Armadas dentro do Estado democrático. A não subordinação ao poder civil, a concepção doutrinária de que defesa é principalmente que tem como alvo o povo, o inimigo interno, a guerra cultural, ou a guerra interna, a guerra cultural e o processo de inimigo interno. Então eu acho que esse fato abre um leque de oportunidades históricas. Estamos diante de uma grande oportunidade histórica. Você sabe que na história do Brasil, as oportunidades históricas, quando não são aproveitadas politicamente, elas acabam se virando tragédia ou farsa. A conta chega depois. Chega depois. Exato. Por exemplo, Juscelino anistiou os revoltosos da aeronáutica. Eles deram o golpe em 64. Exato. Em 79 anistiamos os golpistas Aí todos veio, e os aí veio o torturadores. golpe, aí veio o golpe de 2016. Aham. Portanto, nós estamos aí diante de uma possibilidade histórica que agora tem um detalhe. Nós temos um problema democrático interno e temos um problema da soberania nacional com a intromissão do imperialismo americano na tutela
do julgamento do Supremo com ameaças, com tarifaço e com punições ao ministro Alexandre de Moraes. E aí você me deixa uma saída aqui para eu chamar a Ana para nossa conversa, que é, Ana, o Genuíno falou, e muito tem se falado pelo país, sobre a oportunidade histórica que nós temos, e algumas pessoas revisitam 64 e 79, alertando sobre os riscos de não haver uma punição aos golpistas de 2022. Porém, caminha no Congresso Nacional um projeto de anistia. Eu não quero abordar isso. Eu queria entender contigo, Ana, a movimentação feita pelos militares até aqui. Como os militares têm se comportado e eles têm se manifestado em relação à anistia? Há uma defesa das Forças Armadas, pelo menos de alguns quadros das Forças Armadas, de uma anistia, como tem dito a extrema-direita, repetindo 79, ampla, geral e restrita. O que tem dito, como tem se comportado internamente as Forças Armadas em relação a esse assunto? Nossa, é porque surgiram muitas coisas, Igor. Então você me dá um minutinho aí primeiro. Até dois, Ana, por favor, estamos com tempo aqui. É porque primeiro eu queria reagir assim, a algumas coisas que o Genuíno trouxe, porque assim, eu acho que tem um risco também que a gente está correndo, que é uma oportunidade, mas também é um risco, no sentido de que tem um raciocínio quase que automático em alguns setores de que a punição de alguns militares pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, ela funcionaria como uma garantia para que outros 8 de janeiro nunca mais acontecessem. É um raciocínio como se a gente tivesse punido quem deu 64, a gente não teria vivido 2016. Então, assim, e eu acho que isso é extremamente perigoso, porque a gente tem países em que militares foram punidos e ainda assim voltaram depois a ter protagonismo político. Eu acho que o judiciário está fazendo um bom trabalho e ele faz um trabalho, eu vou repetir uma frase do Múcio agora, olha pra você ver, mas ele faz um trabalho olhando para o CPF. A nossa grande questão é olhar para o CNPJ. A única coisa que garante a possibilidade de a gente não passar por novos dias 8, né? Uhum. Outras tentativas de golpe, é, de fato, acontecerem mudanças na instituição Forças Armadas. É óbvio que a punição é importante. A punição é histórica, ela deve ser celebrada e deve ser de fato, utilizada enquanto uma ferramenta para melhorar as condições de disputa mesmo nesse terreno. Mas ela não é a solução para todos os problemas. Ela é a porta que se abre para que, de fato, a gente enfrente problemas mais estruturais. Então, eu só queria fazer esse comentário, assim, porque senão a gente acha que vai estar resolvido o nosso problema, e aí não vai estar. É a mesma lógica do bolsonarismo. Ainda que o Bolsonaro se torne inelegível, esse capital político que o bolsonarismo aglutinou, ele não vai desaparecer do mapa, né? O neofascismo não vai desaparecer do mapa, com a gente esperando, com a cerveja na geladeira pronta para abrir quando ele for preso. Então não vai ser por aí que a coisa vai rolar. Então, acho que eu só queria fazer esse comentário, porque para a gente é isso, né? A gente tem que ficar animado, mas também sou mineira, né? Então é aquele negócio, a gente vai meio retranqueiro para determinadas coisas. Aí, com relação especificamente à anistia, o que a gente está vendo, na verdade, assim, a gente não viu nenhum posicionamento institucional a favor, que era sempre uma dificuldade que a gente tinha, né? Porque é difícil ter acesso ao termômetro interno às Forças Armadas. Eu acho que a quantidade de provas, então, nesse sentido, eu tenho muito acordo com o Genuíno, né? Assim, não é a delação do Cid, embora o Cid esteja mais queimado que tudo. Ele é considerado um X9. Então, assim, eu não acho que seria uma anistia, por exemplo, pensando em como limpar a barra dessa turma. Mas eu acho que passou-se por dentro das forças por um processo de, peraí, vocês extrapolaram. E, em alguma medida, eu sinto alguma abertura para cortar um pedacinho da carne para tentar salvar a totalidade. Então, a gente vê isso nos discursos, por exemplo, que tentam desconectar a instituição das pessoas que cometeram os crimes no dia 8.
É óbvio que essas coisas estão conectadas, né? Não é à toa que todos eles são militares. Poderiam ser cada um de uma profissão. Não, eles têm uma profissão em comum. É, ela tem um conjunto de normas e regramentos. A forma como você se relaciona, né, se socializa, impacta muito na sua adesão, por exemplo, a esse tipo de política. Então, acho que a linha geral discursiva para fora tem sido não é conosco, assim. A gente teve uma outra pessoa aqui que se excedeu, mas o todo da instituição ficou na legalidade, né? Que também é um termo difícil para a gente usar, daria todo um outro debate com relação a se militares são ou não são legalistas, assim, olhando para o momento contemporâneo. Com relação ao que está tramitando no Congresso, aí, na verdade, os militares parlamentares do Congresso, aí eles já fizeram reiteradas manifestações favoráveis. É, é, e aí é isso, né? Vai no bojo do PL de maneira geral. Mas a representação dos militares parlamentares ela é pequena quando comparada aos outros segmentos. Aí eu vou fazer só mais um comentário, e aí câmbio desligo. Mas é uma dimensão mesmo assim, porque normalmente a gente não tem golpe sem militar. Todo golpe vai ter que ter militar. Mas também não tem golpe sem financiador. E acho que assim, chegou a 64 e os militares fazem um balanço, assim, eu escutei isso já várias vezes, um balanço no sentido de, poxa, na hora de ganhar, todo mundo ganhou junto. Aí na hora que ficou feio, defendeu o golpe e a gente foi vendo várias instâncias fazendo autocrítica, não foi bem isso, não foi bem comigo. E acho que eu estou sentindo falta, imagino eu que existam segmentos lá dentro pensando a mesma coisa, como tava todo mundo junto quando podia dar certo, aí deu errado. Aí vai sobrar para a gente de novo essa conta. Então, eu imagino também que tem esse clima em alguns lugares. Eu tava vendo, você deve ter acompanhado, Ana. Vazaram algumas mensagens de grupos de WhatsApp do alto comando do Exército essa semana e alguns generais pressionando o comandante das Forças Armadas, o Tomás Paiva, para que ele se posicione institucionalmente na defesa dos militares que estão no banco dos réus, alegando que eles estão sendo atacados pela mídia, atacados pelo judiciário, e exigindo que o Tomás Paiva saia em defesa desses militares. A fala da Ana agora me fez lembrar dessa pressão interna, dessas mensagens. E aí, Genuíno, há sempre, falando de pressão, há sempre uma, quando o PT ganha presidência da República, vai assumir o governo, há sempre uma pressão, um clamor popular por reforma das Forças Armadas, para que haja um endurecimento na relação com os militares. Em especial forma, eu me recordo aqui, quando a Dilma Rousseff, por tudo que passou na ditadura militar, quando a Dilma Rousseff assumiu a presidência, também se falou muito sobre a relação com os militares. Quando o senhor lá dentro esteve no Ministério da Defesa, numa relação mais próxima dos militares, como se dá a relação? É possível fisgar quadros progressistas? É possível tornar um cenário mais previsível sobre para onde estão indo as forças políticas dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Como eles estão se articulando? É possível mapear isso? E por que o PT nunca agiu de forma mais contundente contra os militares? Olha, o governo Lula 1, 2 e Dilma 1 tem uma dívida com o país de não ter enfrentado a tutela militar materializada no artigo 142, 144, que é o da Segurança Pública, e o artigo 136 do Estado de Defesa. Também é uma dívida em relação à supremacia do poder civil sobre o aparato militar. E essa dívida, no meu modo de entender, as Forças Armadas sempre buscam, como foi a tradição republicana, a conciliação pelo alto. As várias tentativas de golpe, as anistias sem condenação ou a autoanistia como a de 79, acaba gerando a impunidade, em que o poder da tutela, a autonomia das Forças Armadas e a subordinação enquanto um corpo autônomo da relação com as instituições do Estado, e principalmente a não subordinação ao poder civil, tem sido uma marca e nós nunca enfrentamos essa questão. Eu acho que o 8 de janeiro abriu uma
janela de oportunidade. E eu acho que o Lula 3 devia estar aproveitando mais a partir do momento em que se equivocou na indicação do ministro Zé Múcio. Porque o Zé Múcio é o representante da Força Armada no governo. Tinha que ser o contrário. É o governo que dirige a Força Armada através do Ministério da Defesa, que é um órgão político. E o presidente exerce a soberania. Primeiro errou, ao exercer a soberania, não ter, vamos dizer assim, atitude autônoma e completa na nomeação dos comandantes, até para poder proporcionar uma renovação com base naquele critério. Generais, almirantes e brigadeiros que não respeitaram o devido processo constitucional materializado da soberania popular não podia ser promovido a comandantes. E aí você derrubava alguns, não todos. A outra questão é não enfrentar o problema da concepção de defesa. O Brasil não tem uma política nacional de defesa. A guerra moderna está colocando elementos novos. O papel do espaço aéreo, o papel dos oceanos, o papel da guerra cibernética, e nós estamos ainda presos à ideia da ordem interna, do inimigo interno, da guerra cultural materializado nesses dispositivos de lei e ordem e defesa dos poderes constitucionais. Eu acho que a política de defesa reorientaria o Brasil e as Forças Armadas para uma mudança profunda na doutrina, no que se aprende, no que se ensina nas escolas militares, nos comandos, na própria organização do territorial das Forças Armadas. Por exemplo, tem sentido o Brasil, no conceito de guerra moderna, veja o caso da Ucrânia, ter prioritariamente quartéis do exército, em vez de ter drones, em vez de ter míssil, em vez de ter submarino, seja convencional de propulsão nuclear, na nossa costa, o Brasil tinha que intensificar as relações multilaterais com os países vizinhos. Porque uma das questões da geopolítica mundial que está dentro das exigências da soberania é você ter parcerias estratégicas quando os interesses são convergentes e não conflitantes. E é um caso disso. Por exemplo, quando eu estava no Conselho de Defesa, quando eu estava no Ministério da Defesa, eu participei de reunião do Conselho de Segurança da Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano. E nós tiramos uma definição que contrariou os Estados Unidos, que era o seguinte: entre nós, os 12 países que integravam a Unasul, a relação é de cooperação. A dissuasão é para fora. Veja o que está acontecendo agora com a Venezuela. Claro. Então, eu acho que são definições que o 8 de janeiro possibilitou. Por quê? As Forças Armadas se lambuzaram. O Bolsonaro é produto delas. O Twitter o Twitter do Vilas Boas é a tutela materializada, quando ele fez a ameaça em relação ao julgamento do Lula, a prisão do Lula. Então, eu acho que nós temos que discutir essas reformas. Por exemplo, a condenação é um fato muito positivo. E essa condenação tem que tirar pelo STM, Supremo Tribunal Militar, as patentes. E, evidentemente, além da condenação sem anistia e prisão, eu acho que é fundamental a gente fazer mudanças constitucionais sobre o aparato militar e de segurança do Estado brasileiro. Ana, infelizmente, viu, Genuíno, a Ana Penido nos pregou essa peça e ela ficará conosco somente meia hora. Então eu tenho que fazer uma última pergunta para Ana. E eu queria, Ana, falar contigo sobre o perfil um pouco desses generais e do Almirante Garnier, né? O general Augusto Heleno, Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira. Eu queria, é possível, Ana, fazer uma breve pincelada, assim, uma breve biografia de cada um, para que quem nos escuta saiba um pouco da trajetória desses militares que estão no banco dos réus agora? Bom, eu acho que para quem não acompanha especificamente a área militar, assim, é interessante pontuar que eles são militares com reconhecimento dentro da força. O Augusto Heleno, mais do que todos os outros, assim, ele é o que a gente brinca que é um tríplice coroado, que é uma pessoa que a carreira inteira teve um bom desempenho. Isso vale, inclusive, para o Cid, né? Esse comentário, né? Que embora todo mundo, mas ele é o tenente-coronel, mas não, ele sempre teve um bom desempenho. Ele foi destacado para ser ajudante de ordens, porque todo mundo entendia que ele era bom, que era ali uma oportunidade para ele crescer ainda mais na carreira. A mesma coisa vale para aquele general que acabou de ser
promovido, ganhou a quarta estrela, que estava no Comando Sul dos Estados Unidos. Essa turma é a turma que foi considerada boa na carreira, né? Foi indicada para cargos que eram concorridos. Então, assim, acho que o General Heleno, ele realmente tem especificidades nesse sentido, porque ele é mais antigo. E isso traz para ele também uma vivência durante a própria ditadura militar muito grande, né? Acho que muita gente já leu em vários lugares que ele foi ajudante do general Silvio Frota, que foi expulso, né? Assim, na verdade, foi escanteado pelo Leônidas na época da abertura, pelo general. Então, eu acho que o Heleno, nesse sentido, ele chama atenção quando a gente pensa nos outros. Mas eu acho que talvez também essa oportunidade, para quem está assistindo mesmo o julgamento, né? Acho que tem uma outra coisa que eu ia chamar a atenção, que também não tem tanto a ver com a carreira, com as patentes deles, mas que tem a ver com a expectativa da população sobre o militar. A população, de forma geral, tem uma expectativa, assim, de que o militar ele é muito patriota, de que ele é muito correto, de que ele assume a responsabilidade pelas coisas que ele faz, que ele tem liderança, né? Então, combina um pouco, assim, com certo misticismo, que vai até antes da República, sobre o que é o militar, para que ele serve. E acho que, nesse sentido, quando a gente vê todos eles, assim, lavando as mãos, né? Não foi comigo, é tudo culpa só do Bolsonaro, entra em contradição com uma expectativa que as pessoas têm mesmo, assim, de, olha, de moralidade, de não, pelo menos eles vão assumir a responsabilidade pelo que eles fizeram, e é o macho que vai, sim, realmente, que resolve, que assumiu a responsabilidade. Então, assim, acho que nesse sentido, para quem está acompanhando o julgamento em si, fica meio perdido do ponto de vista das expectativas que se tem sobre o militar de maneira geral, aquele que chama para si a responsabilidade para resolver problemas, e o que a gente está vendo de fato no julgamento, né? Assim, cenas, algumas delas beirando o ridículo. Acho que do ponto de vista. E acho que o último comentário, assim, que eu acho que é pertinente, repercutiu uma coisa importante que o Genuíno falou, que assim, esse julgamento ele está acontecendo num momento muito específico da história do Brasil, que é a gente estar sob intervenção estrangeira. Não é pouca coisa a gente estar sob intervenção estrangeira através de sanções econômicas colocadas pelo Trump. E, ao mesmo tempo, não é pouca coisa a gente ter o Eduardo Bolsonaro funcionando como operador desse esquema a nível internacional. Todos os golpes sempre tiveram um componente internacional. Um dos motivos para esse dia 8 ter dado errado é a ausência de um apoio explícito internacional. Isso não é algo dado para sempre, né? A gente tem um outro governo nos Estados Unidos, outra dinâmica que se estabelece com as Forças Armadas brasileiras e com o próprio governo brasileiro, já que a gente está falando aqui das sanções econômicas. Então, acho que esses dois, meu último comentário seria de que esses dois processos, né, o golpismo interno e o intervencionismo externo, eles sejam vistos de maneira combinada, porque na realidade eles acontecem de maneira combinada. E isso, quando está acontecendo também no mesmo momento, eu acho que dá para a gente a oportunidade de recolocar na pauta política temas que disputam, inclusive, com coisas que as pessoas gostam nos militares, mas que a gente precisa espremer para ver de fato o que sai. É óbvio que o militar é patriota. Todo militar é patriota. É, por excelência, alguém que é treinado a cultivar os símbolos pátrios desde sempre. Mas daí a isso se transformar num projeto de soberania. E é soberania mesmo, não só a soberania territorial, mas a soberania que repercute na economia, na saúde, na educação, né, nessa capacidade do Brasil se projetar no mundo, vai um caminho. Então, acho que a gente tem aí também uma oportunidade de, com essa condenação, para além das mudanças institucionais que precisam ser feitas nas Forças Armadas, de repensar a nossa política de defesa e repensar, sim, o significado de palavras muito importantes, assim, como pátria, nação e soberania. De fato, conectando essas duas bandeiras, sabe? Perfeito, falamos, Ana, obrigado. Falamos com Ana Penido, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana, obrigado. Há muitos anos, parceira do Brasil de Fato, colunista, sempre próxima da gente aqui. Obrigado por essa participação, viu, Ana? Tamo junto. Beijo. Valeu, um beijo, Ana. Boa semana. Vamos pro intervalo então, né, Fabinho?
E olha, antes de retomar aqui o segundo bloco, eu tenho um convite para você. Acesse, esteja no banco para receber a newsletter do Brasil de Fato. Tá aqui, vou ver se eu acerto lá. Da Nara é um desafio da Nara, aqui acertei. Aqui tem o QR Code, você pode acessar, vai receber aí todo o conteúdo jornalístico da mídia independente, o Brasil de Fato, que discute a agenda política do Brasil por uma perspectiva de esquerda, por uma perspectiva progressista. Então acesse, receba com exclusividade a newsletter do Brasil de Fato, discutindo sempre, toda semana, quais são os temas mais pujantes, quais são os temas mais interessantes da agenda do país. E para se inscrever, caso você não tenha acessado o QR Code, é www.brasildefato.com.br/boletim. Então acesse, assine e receba na sua caixa de e-mail a newsletter do Brasil de Fato toda semana, certo, Fábio Balbini? Voltamos agora para o segundo bloco e quem estará conosco aqui na nossa companhia aqui, José Genuíno, quem enriquecerá o nosso debate é o pesquisador Jorge Rodrigues, do Instituto Tricontinental e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Jorge, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Legal, Jorge. Jorge, eu queria começar falando contigo um pouquinho sobre o julgamento. Queria saber, a partir do que nós vimos das defesas dos militares essa semana, houve uma evidente tentativa dos advogados de defesa desses militares de retirá-los da cena do crime, para usar aí um jargão do direito, né? De retirá-los da cena do crime, afastando muitos deles em vários momentos, dizendo, olha, sabe, Genuíno, é impressionante a quantidade de vezes em que ouvimos durante o julgamento advogados de militares dizendo, não, veja, meu cliente tentou demover o presidente de atitudes mais radicais. Até que a ministra Carmen Lúcia interviu em algum momento e falou, mas que atitudes vocês estão falando? Por que demover o presidente dessas atitudes? E o tempo inteiro o que nós vimos foram a defesa desses militares colocando Jair Bolsonaro no centro das ações golpistas e afastando esses militares da articulação, pelo menos da articulação política. E aí, Jorge, eu te pergunto, é possível acreditar que os militares, em especial os militares de alta patente que nós estamos tratando aqui, Braga Neto, o Augusto Heleno, e também o Almirante Garnier, é possível acreditar que eles foram meros coadjuvantes nessa história da tentativa de golpe que começou a ser orquestrada em 2022? Olha, a resposta objetiva é não. É muito difícil você imaginar, não só pelo que a professora Ana comentou, de que não é possível um golpe sem participação armada, mas pela própria essência do que foi o governo Bolsonaro. A forma como os militares ocuparam a administração pública, a forma como eles se colocaram em cargos estratégicos do governo, impossibilita acreditar que uma tentativa de golpe se daria à revelia das Forças Armadas e especificamente desses militares de que a gente está falando. Certo. Genuíno, você acredita no protagonismo dos militares nesse processo? Olha, o golpe de 2016, a eleição do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, não teria se viabilizado sem a tutela das Forças Armadas, particularmente sob a liderança do general Vilas Boas. E ele deixou isso claro no livro, Sim. Que é depoimento da história dele. Segundo, as Forças Armadas, é importante informar isso para quem nos acompanha. Os grandes chefes militares que foram biografados, do Góes Monteiro, Eduardo Gomes, Cordeiro de Faria, Juarez Távora, Odilo Diniz, o próprio general Leônidas, todos eles afirmam que se orgulhavam de ter praticado rupturas constitucionais como a crise do Getúlio, tentativa de dar um da posse ao Juscelino, o golpe de 64, a própria tutela sobre a Constituinte, que é a declaração-chave do general Leônidas. Então, esse pensamento autoritário do poder moderador, da defesa dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, está na formação, está na medula, está na espinha dorsal da concepção das Forças Armadas. Isso não nasceu por acaso. Isso não é como um evento qualquer, é uma questão estrutural que vem das Forças Armadas. É claro que eles se dividiram. Uhum. Alguns se aventuraram para dar o golpe,
outros ficaram esperando para ver no que ia dar, e poucos mesmo, e muitos se omitiram, porque podiam ter tomado decisões públicas, e poucos tiveram uma atitude mais de oposição, particularmente como o general Richa, que foi o comandante do Nordeste e depois chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, eu acho... O próprio general Paulo Sérgio Nogueira, que está no banco dos réus e talvez seja o único absolvido dessa turma, porque nas conversas, ele é o que é flagrado em vários momentos, dizendo, olha, presidente, o senhor não pode... Mas olha bem, interessante ver como o Paulo Sérgio Nogueira, ele foi nomeado depois de um relatório defendendo as normas de enfrentar a Covid no Exército, foi elogiado. Mas ele foi nomeado quando o Pujol foi derrubado. E a derrubada do Pujol e do Fernando Azevedo era para preparar o comando militar para o golpe. Ali foi o primeiro episódio da articulação militar do golpe. A outra questão é que esse processo, que eu tenho informações, é que os próprios militares, diante da bagunça que se criou nas Forças Armadas, em relação à hierarquia, à disciplina, em relação às relações de camaradagem, eles não defendem a anistia nos condenados da ação penal 2668. Porque aí você tem um problema, a coisa foi tão grave que não dá para passar o pano na cabeça, porque isso afetou profundamente as relações, não do ponto de vista de enfrentar a tutela militar e outras, mas do ponto de vista das relações internas. Olha, as Forças Armadas não sairão ilesas desse processo, foi muito profundo, foi muito lá embaixo. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, trazer o Jorge pra conversa. Me chama a atenção, viu, a gente falando de protagonismo dos militares. Tem uma história que eu gosto muito, viu, Genuíno, que o Braga Neto pega um celular pré-pago, que deveria ser um celular clandestino, para conversar com o Jair Bolsonaro. Ele manda um SMS informando o Jair Bolsonaro que aquele número é dele e assina o SMS dizendo, assinado, Braga Neto. O nível de articulação do... Eles provocavam provas contra eles. Exato, o tempo inteiro. São celulares falantes. A ata do golpe foi impressa na impressora do Palácio do Planalto, Genuíno. Ô Jorge, eu queria saber, no primeiro bloco nós falamos aqui, queria ouvir uma opinião tua. O Genuíno falou bastante sobre a influência das políticas das Forças Armadas na política brasileira. É possível, Jorge, obviamente que isso não seria possível sem um confronto, sem disposição, mas é possível falarmos em limitar a participação política, a influência política dos militares no Brasil, nos governos civis, e como você acha que deveria ser a postura do governo Lula em relação às Forças Armadas? Olha, em primeiro lugar, eu penso que não só possível, como é uma condição fundamental para a gente discutir não só o desenvolvimento e aprofundamento, mas a manutenção da nossa democracia. Porque não é natural e não deve ser naturalizado, apesar de, como o mestre Genuíno coloca, ser a regra ao longo da história, não deve ser naturalizada a intervenção política dos militares. Então esse é um desafio histórico. Preparando a fala para aqui, e aí inspirado um pouco no centenário do Frantz Fanon, eu pensei assim, a extrema-direita e o combate à extrema-direita é o desafio da atual quadra histórica, é o desafio da minha geração. Mas o desafio histórico no Brasil é, de fato, enfrentar o militarismo, a tutela militar como elemento estrutural da política brasileira. E mais do que isso, uma violência estrutural da política brasileira. Então, não só deve estar no nosso cenário, como deve ser uma das prioridades para o nosso campo. Porque não tem como se falar em democracia a partir da tutela militar. E aí existem elementos que são macro e micro, que são consequências desse processo. Quando o Fernando Henrique coloca as Forças Armadas para desapropriar uma fazenda que o MST havia ocupado, isso é um reflexo do militarismo na política brasileira. A gente está falando aqui de um elemento que tem mais visibilidade, mas o militarismo no Brasil ele é responsável por sangue correndo todos os dias em nossas favelas e comunidades. Então eu queria deixar isso muito claro, porque a gente precisa partir dessa premissa. Dito isto, tendo a concordar que o primeiro passo do governo Lula, e aí não seria sequer um passo ambicioso, mas é um passo fundamental, é destituir José Múcio Monteiro. O que a gente vê nos últimos anos é um escárnio, até do ponto de vista da política de defesa.
Veja, é um ministro que se comporta como um sindicalista, e um sindicalista dos mais rasteiros em relação aos interesses corporativos das Forças Armadas. A gente não vê avançar uma discussão robusta de política de defesa. A gente não vê avançar uma discussão sobre controle civil. Então, a destituição do ministro, que se coloque no lugar do ministro, alguém que de fato tem esse comprometimento democrático e tem esse comprometimento com a política de defesa, é o primeiro passo. E aí não é nada revolucionário, isso estava na Prússia com Clausewitz, quando dizia que a defesa, a estratégia, ela deve ser conduzida pela autoridade política. Numa democracia, a autoridade política é eleita pelo voto. Então isso é algo que deve ser colocado. E existem outras formas mais longas e mais estruturantes de você fazer avançar esse embate contra a tutela. A participação do Congresso, por exemplo, nas nomeações e indicações de promoção de generais é uma forma fundamental, inclusive de trazer o legislativo à sua responsabilidade que vem sendo negligenciada. Com esse Congresso aí eu fico temeroso. Com esse Congresso é impossível. E aí o outro desafio é justamente ocupar as bases do Congresso também. Mas eu digo, Genuíno, no sentido que se a gente tem os embaixadores como os instrumentos da política diplomática, que são sabatinados pela autoridade política civil, os generais são instrumento da política de defesa e devem também ser sabatinados pela autoridade política civil. Claro, aqui a gente está falando num cenário ideal, mas ainda assim, mesmo nesse cenário, isso já é um grande avanço, porque hoje o que a gente tem é que essas pessoas que estão no alto comando, que passaram a carreira, que foram reconhecidas por seus pares, muitos desses pares hoje nos bancos dos réus, vão definir quem ocupará esse espaço na geração vindoura. Uhum. Então é um problema que a gente precisa enfrentar, por exemplo. Ô Jorge, o que nós vimos, o que nós estamos vendo agora no julgamento, são alguns dos quadros mais importantes das Forças Armadas brasileiras no Banco dos Réus, por associação a um setor da política brasileira, o bolsonarismo, falando mais especificamente a extrema-direita. Foi um oportunismo ou você vê hoje as Forças Armadas de fato tomada por uma aproximação com a extrema-direita? Hoje nós podemos dizer que as Forças Armadas no Brasil, elas são de extrema-direita? Veja só, o Genuíno citou o golpe de 16 e eu gostaria de rememorar uma figura que costuma passar batido e inclusive ser tomada como legalista, que é o general Sérgio Etchegóin. O Etchegóin assumiu o Gabinete de Segurança Institucional do governo de Michel Temer ainda na interinidade. A Dilma fez avançar o controle civil, destituindo o que antes era tido como a Casa Militar, de demover o Gabinete de Segurança Institucional do quadro ministerial, né? Então deixou de ter estatura de ministério, e isso certamente gerou um incômodo a ponto de, assim que assumiu o governo pós-golpe, Michel Temer restituiu o Gabinete de Segurança Institucional à função ministerial. E quem assumiu foi o Etchegóin, centralizando uma série de políticas e ações que são fundamentais para a democracia brasileira. E aqui eu falo simplesmente das atividades de inteligência. O controle dessas atividades, inclusive, é fundamental para a democracia brasileira. E por que eu estou trazendo isso? Porque o Etchegóin falou uma vez, se eu não me engano, até num evento que participou num desses think tanks, que as Forças Armadas brasileiras elas refletem a classe média, o que é não necessariamente uma verdade sociológica, mas que, sendo assim, elas são, por natureza, conservadoras. E, de fato, é uma instituição fechada, que tem os seus rituais e a sua doutrina, como bem colocou o Genuíno, e esses rituais e doutrina entram em choque com o que é a essência da democracia, que é a divergência de visões, o embate entre ideias, tudo limitado, obviamente, num cenário de tolerância. Então, se não são necessariamente de extrema-direita, o que aí exigiria um estudo mais a fundo, existe uma parcela de oficiais, inclusive, que é de extrema-direita, é apoiadora de Bolsonaro, mas são conservadoras. E tem na sua cultura institucional certo desapreço pelo que é essencial à democracia. E aí eu não estou falando, por exemplo, vamos mudar os currículos das Forças Armadas, porque não é sobre educação formal. Eles também têm aula de sociologia, eles também têm aula de filosofia. Agora, se é um professor de universidade pública dando essa aula, ou se é um general ou um oficial da verve de Augusto Heleno, muda completamente a formação desse oficial. Sem dúvida. Completamente. Então não adianta eu discutir direitos humanos
se eu sou um oficial como Augusto Heleno, que era da linha dura na ditadura. Então, existe um caldo de cultura que, mais do que discutir se é de extrema-direita ou não, a gente pode definir o limite como é antidemocrático, no sentido de que valoriza estruturas, ideologias que não necessariamente priorizam os pilares da democracia. Então, esse é um ponto que a gente deve enfrentar e que, repito, vai muito além do bolsonarismo. A extrema-direita e o bolsonarismo é o nosso problema da quadra histórica, mas o militarismo é um problema estrutural da nossa história e a gente nunca enfrentou isso. Ô Jorge, eu tenho pouco tempo, me surgiu uma curiosidade aqui, queria saber o que você pensa a respeito disso, então se a gente puder, estamos caminhando para o final, uma resposta mais breve que você conseguir, claro, dentro da elaboração. Em 2024, 78% dos 77 bilhões do orçamento das Forças Armadas foi para pagamento de pessoal da ativa, da reserva e pensões. Muito se fala de enxugar as Forças Armadas. Você sente que há clima para isso no país? O julgamento, por exemplo, pode ser um elemento propulsor dessa discussão? Olha, o julgamento ele abre uma oportunidade para muita coisa, inclusive para fazer avançar essa discussão. Mas essa discussão, para além do julgamento, ela deve ser uma discussão sobre a política de defesa que a gente quer. E aí, remetendo a uma pergunta que foi feita por um conservador, o Oliveiros Ferreira, Forças Armadas para quê? Isso não é só uma pergunta retórica. A gente precisa responder porque essa instituição ela é cara. Como o Genuíno colocou, na Guerra Moderna, qual é a função das Forças Armadas? Quando a gente pensa por que o Exército tem um maior efetivo, por que existe constitucionalmente previsões para garantia de lei e ordem, mais do que isso, por que existe o serviço militar obrigatório, é porque o foco dessa instituição é a repressão interna. Então a gente não está preparado, por exemplo, para se o Trump, em um lapso, em um arrobo autoritário como lhe é comum, colocar os destroyers, ao invés de na Venezuela, colocar aqui no Nordeste. A gente não tem preparo para essa defesa porque as Forças Armadas não se preparam para a defesa externa. Nos documentos, inclusive, que nos nossos governos do Partido dos Trabalhadores foram elaborados, tem lá ameaças eminentemente externas. Então, a gente precisa repensar o tamanho das Forças Armadas, mas não num discurso meramente neoliberal de enxugar a máquina estatal. É sobre para que a gente quer esse instrumento que é caro e que deve responder à defesa nacional. Perfeito. Genuíno, antes vou rapidamente aqui a Olga Maria Cunha está dizendo que é tudo pelo poder somente, nada pelo povo. O Eric Carvalho lamentando que perdeu a fala da Ana Penido. Eric, você pode escutar o programa novamente no Spotify ou no YouTube, meu amigo. É só assim que acabar o programa aqui, retornar no seu player e você vai escutar a Ana Penido. O Cid diz sem anistia e sem mordomia para golpista. Genuíno, o senhor tem 45 segundos para dizer sobre essa questão de enxugar as Forças Armadas. É viável ou não é viável? Tem que reestruturar as Forças Armadas no território brasileiro. A prioridade é as fronteiras marítimas e o espaço aéreo. E devia ter, inclusive, como prioridade organizacional. Segundo, a estrutura está envelhecida e não serve para a defesa nacional. É só ver a quantidade de quartéis expostos pelo litoral brasileiro e a cidade grande. Terceiro, nós temos que priorizar as relações de parceria com os países vizinhos. Defesa nacional é coesão e respeito ao povo. 2, acesso à tecnologia sensível da guerra cibernética, do controle do fundo dos oceanos e do espaço aéreo. Terceiro, parceria com os países vizinhos, da geopolítica regional, inclusive para enfrentar essa questão que é nova, da tentativa dos Estados Unidos de transformar a América Latina em quintal do imperialismo. Para isso é necessário uma reelaboração de uma política nacional de defesa como política pública. A partir daí, você enxuga e prioriza os investimentos em tecnologia, em acesso ao conhecimento e parcerias com as instituições civis da academia das universidades. Essa que é por aí, o Brasil carece de uma política de defesa como política pública, que não é só assunto para militares, tem que ser um assunto da sociedade civil. E dizer o seguinte, o Comando Supremo das Forças Armadas é o poder civil que emana do voto popular, no caso o presidente da República. E ele não pode abrir mão dessa tarefa de comandar de maneira suprema as Forças Armadas. O ministro da Defesa é o comandante político. E os oficiais generais são comandantes
da estratégia militar de defesa. Legal. Gente, tá acabando, eu tenho milhares de dúvidas aqui, ainda tô preso no que falou inclusive o Jorge sobre a dificuldade de orientação política. Se você tem um general Heleno à frente, é muito difícil Agora, de manter... é bom lembrar, o general Heleno foi punido no governo Lula quando Jobim era ministro da Defesa, viu? Por causa daquela declaração contra os povos Yanomamis. Genuíno, pra gente caminhar pro final, sua dica cultural de hoje, por favor. Olha, eu tenho uma sugestão que eu já transmiti para vocês, muito interessante, que é um relato pra gente compreender essa relação das Forças Armadas com a política. É o Poder Camuflado, do Fábio Vitor, que é um relato bem atualizado, bem conjuntural, sobre as últimas décadas de como as Forças Armadas desempenharam a tutela militar. Legal, é da editora Companhia das Letras. Jorge, parece que você tem uma dica oriunda do cinema, tá certo? Isso. O filme O Último Azul, do Gabriel Mascaro, tá em cartaz agora, então dá para aproveitar o finalzinho da semana do cinema aí, que os ingressos estão na promoção. E é para pensar a distopia, mas a parte da utopia, né? Na construção da utopia, mesmo na distopia. Fica aí a dica. Legal, não assisti ainda. Seguirei a dica do Jorge. Conversamos com Jorge Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental e de pesquisa social do Grupo Estudo de Defesa e Segurança Internacional. Também com José Genuíno, a quem agradeço a presença aqui. Ex-deputado federal, ex-presidente do PT. Sobe o som, Fábio. Chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, por favor, dicas, sugestões, críticas, qualquer que seja o comentário, compartilhe conosco no Spotify ou no YouTube. Faremos questão de ler, estaremos atentos. E vamos aos créditos. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, trabalhos técnicos é de Fábio Balbini e Guilherme Kobayashi. A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.